Ok, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a 39. Nova Almeida Atualizada, diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura tão maravilhosa, tão rica, do dom do Teu Espírito que é dado a nós. Pai, muito obrigado que ela nos edifique, nos fortaleça na fé cristã. Ilumina nossas mentes para podermos, ó Deus, ser orientados por Ti para transmitir a Tua palavra aos irmãos. E para todos aqueles que estão também no YouTube, que estão nos assistindo. Pai, muito obrigado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem, irmãos. Ok, irmãos, vamos tratar deste tema, o arrependimento. Hoje o tema era um outro, mas orei muito ao Senhor. Ele me deu esse aqui e eu quero compartilhar com vocês. Olha, irmãos, eu escolhi os versos, só tem 3, né? 37, 38 e 39. Verso de número 37, a frase que eu quero trazer do verso é: que faremos, irmãos? Essa pergunta que aquela multidão fez a Pedro quando pregou ali naquele dia da festa de Pentecostes. Amados, quando o homem conhece a verdade e o seu coração se enche da graça de Deus, irmãos, ele é contemplado com a salvação e a sua vida muda e ele se convence do erro e ele não pensa 2 vezes para imediatamente se decidir e diante daquela multidão de quase 3.000 pessoas, irmãos, todas aquelas pessoas se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Que coisa fantástica! Vamos ver esse verso mais na frente. Vamos ver o verso de número 38, que é o tema da nossa mensagem. Arrependam-se. O arrependimento, amados, é a chamada da palavra de Deus, que é pregada, enviada por Deus para as pessoas ouvirem o Evangelho, amados, que é anunciado para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe. Ali já era uma visualização de hoje também. Longe no tempo ou longe ali de Jerusalém e outras regiões da Acaia, da Macedônia. Meus amados, ali eles conheceram, irmãos, o único que tinha o poder e a autoridade para perdoar os seus pecados. E ali a ordem da palavra, quem estava pregando a palavra era Pedro. A ordem da palavra é que eles se arrependessem. Essa era a ordem, amado. O processo, amado, de perdão é o início do livramento da condenação,
eterna, amados, e tudo acontece com arrependimento, com a confissão, amados, que é movida pela fé salvadora, que restaura o homem, transforma o homem, amados, e torna ele um homem espiritual. E Pedro então dizia em sua carta, capítulo 3, verso 9, primeira carta, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Olha o que Deus faz com o homem. Amados, é fantástico isso para nós. Por isso, amados, que o Senhor Jesus prometeu, ao partir para estar com Deus à destra do Pai, Ele disse antes de partir, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, até nossos dias de hoje. Meus amados, olha, isso aqui é maravilhoso para todos nós, meus irmãos, né? E todos naquele dia foram cheios do Espírito Santo, né? Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E em Atos 2:4 a gente pode então transmitir para vocês o que ali deixou escrito para nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha que coisa fantástica. Então nós vamos para a mensagem desta noite. Vamos tratar desses 3 versos, 37, 38 e 39. E eu quero que vocês, ao sair daqui, saibam deste processo salvadorenho, do processo da regeneração que Deus faz através do Espírito Santo em nossos corações. Olha, mas a mensagem de Pedro que ele transmitiu ali no dia de Pentecostes mexeu, amados, né? E abalou quase 3.000 pessoas que estavam ali, muitos judeus que vieram para a festa de Pentecostes, que vieram de outras regiões para estar ali com ele, de vários lugares, amados. Aqueles homens, certamente, onde eles estavam, 3 anos de ministério de Jesus, eles talvez tivessem ouvido falar: olha, eu não posso perder essa festa de Pentecostes, porque eu quero saber mais sobre o que esse Jesus deixou para todos os judeus. E eles vieram para aquela festa, amados, né? E ali eles receberam a poderosa mensagem de Jesus Cristo, que abalou o coração e deixaram aqueles homens, além de arrependidos, atônitos, irmãos, não é? E eles todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa fantástica, meus irmãos, né? Discípulos, desde a volta de Jesus Cristo para o céu, eles ficaram no cenáculo em oração, aguardando que este dia viesse, que certamente viria o Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus, irmãos, que haveria de prometer para eles algo fantástico, como convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo. Tudo isso, amados, é o que eles esperavam que acontecesse com a vida de Jesus Cristo. Ficaram então agitados, e a mensagem, amado de Pedro, em cumprimento à profecia, presta atenção, em primeiro lugar aqui, mas vem do passado, em primeiro lugar, meus amados, Lucas capítulo 24 e verso 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneceis, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos
revestidos pelo poder de Deus. Olha, antes de Jesus partir, ele deixava então a promessa que haveria de descer o Espírito Santo sobre eles. Meus irmãos, e no Antigo Testamento, amados, outra profecia muitos anos atrás, né? Quem sabe 400, 500, 600 anos atrás. Então a palavra de Deus respondia essa pergunta. As pessoas perguntavam depois de ouvir essa mensagem vinda, amados, de Joel, que prometeu, que disse, essa mensagem, aliás, de Pedro, nada mais foi do que ele transmitiu que estava no livro de Joel, a profecia, amados, da descida do Espírito Santo, amados. Olha bem, todos creram ali em Jesus Cristo, tiveram suas vidas mudadas, receberam aquele presente, amados, daquela palavra maravilhosa, que mudaram totalmente, amados, a vida daquelas pessoas que passaram agora, não mais ser povo de Deus, mas agora ser, amado, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Tudo isso ele deixou claro para a sua igreja. Amados, ontem, aqui no bairro, visitando, quando eu estava entregando folhetos pela manhã, eu sentia uma alegria muito grande, entreguei bastante folhetos, amado, e era um privilégio fazer isso. Mas à tarde estavam guardadas as visitas da semana passada. Fiz as visitas, as pessoas estavam esperando nas suas casas. E ali eu entrei na casa de Dona Francisca, Diana, de Gasnete e de Neta. E ali eu passei o recado de Deus, peguei o folheto, transmiti para eles ali, elas ouviram, e eu perguntei no final se entenderam, se compreenderam o que aquilo significava. Aí eles, sabendo qual é o caminho, a verdade e a vida, vocês iam pelo caminho errado, disseram, não, vocês recebem Jesus como seu Salvador. Todos disseram sim. Eu me alegrei ali, amados. Fiquei muito feliz. Em seguida eu fui para a rua, mesma rua, na casa, mais um pouco na frente da casa dela. Um amigo que eu nem sabia que era assim, um amigo, o irmão do meu amigo Assis, dono da padaria Bom Pão. E quando eu cheguei ali em junho, né, que eu tinha dado folheto na semana passada, ele abriu as portas, me recebeu, até filmei. E ali, ele e a esposa Júnior e a esposa, amada Rosa, fiz a mesma coisa, transmiti o recado de Deus. Olha, meus irmãos, eles se maravilharam muito mais eu, amados. Eu não tenho palavra como expressar a alegria que eles tiveram ali, e podemos compartilhar aquele momento maravilhoso da graça de Deus na vida daquelas pessoas que ao tempo estará visitando e estará se integrando na nossa igreja. Meus irmãos, em segundo lugar, eu quero tratar do verso 38. Só uma palavra que diz arrependam-se. Aqui é a palavra-chave, não é do Pix não, mas é do Pix da salvação. É a palavra-chave para que quem receber Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, precisa primeiro arrepender-se para serem novas criaturas. O arrependimento, amado, é algo transformador para quem crê, amado, porque recebe o Espírito Santo no ato do batismo sobrenatural. Amado, o processo da salvação eterna muda as pessoas, os homens pecadores, irmãos, que foram perdoados, amados, e as suas vidas passaram a ter uma dimensão de um caráter, de uma consciência moral a seguir a Deus, amados, em suas vidas. Quando o homem pecador recebe a dádiva de Deus em suas vidas, tudo passa a ser diferente, porque os seus corações se enchem da presença de Deus, que passam, como estudamos hoje aqui,
ser santuário de Deus, amados, e pertencer ao reino de Deus. E como diz Mateus 4 e verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Que maravilha! Eu vi isso de um homem chamado Vicente Felipe de Souza, que pregou no meu primeiro dia, aquele garoto de 12 anos, ali carregado e arrastado. Depois de 3 dias, no último dia, eu resolvi ir ouvir o Evangelho. E quando aquele homem falou da mensagem, que ela penetrou no meu coração, amados, não só me levou ao arrependimento, como eu saí dali, um garoto adolescente de 12 anos, convertido e desejando dizer: não o que eu devo fazer, foi o que eu devo fazer. E eu disse: eu quero também pregar o Evangelho. Meus irmãos, quem opera o arrependimento no coração do homem pecador é o Espírito Santo, que aliás contempla o homem com a fé, para ele poder então dizer: sim, eu creio em Jesus Cristo. Só a fé pode fazer isso na vida do homem pecador, que manifesta ser uma pessoa perdoada, amado, que passa a ser uma nova criatura, amados, e passa a afirmar que se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Meus irmãos, o arrependimento passa a ser o ramo da videira, presta atenção, o ramo da videira que recebe os nutrientes da fé. Oh, glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso, irmãos, para que a pessoa tenha uma vida abundante, tenha uma vida que não tem mais compromisso com o mundo e passa a viver, amados, somente, amados, o Senhor Jesus na sua vida, em seus corações, a sua fala, o seu interesse é de relacionar-se com Deus, de estar na casa do Senhor, amado, não mais permitir que mudanças, que coisas mundanas possam levá-lo, e ele então passa a viver uma vida sem perder os cultos, sem perder as reuniões, sem perder as orações, a escola dominical, evangelização, adoração ao Senhor, o dia inteiro. É isso que Deus faz na nossa vida, amado. Enquanto, amados, os que se distraem, aqueles, amados, que dão lugar ao mundo, que se torna negligente na obra de Deus, amados, aqueles, amados, que se dedicam a outras coisas, até mesmo os que vivem na igreja, amados, vão para os divertimentos, irmãos, do mundo, que não perdem, amados, que não perdem um campeonato de futebol. Agora tem a televisão para assistir, do mundo inteiro, não perde um MMA, amado, não perde o show, não perde o karatê dos jogos, não perde os jogos de azar e outras atrações, irmãos, e não manifesta, amado, uma fé genuína, amado, porque está um pé no mato, um pé no caminho, e muitos deles pastores, presbíteros, oficiais e crentes, amados, que têm dado lugar, ao invés de se comprometer com a fé, em dedicar sua vida a Deus, irmãos, estamos titubeando, amados, em conciliar com as coisas do mundo. Meus irmãos, o arrependimento significa que na vida, o homem espiritual, o Santo Espírito, amado, operou, amado, e encheu, amado, o coração com a graça de Deus, e por esta razão Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, versos 7 e 8, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de nós não temos, amado, como dizer assim, eu sou assim, eu sou assado, mas comigo é assim, não tem, é Deus que diz,
diz assim: eu derramo no teu coração, eu faço isso na sua vida, amados. E todos naquele dia de Pentecostes receberam, amados, a graça de Deus, amados, e abandonaram as suas vidas pregressas do mundo, amado, e receberam o perdão de Deus, irmãos. E no fechamento do plano da salvação, amados, feito por Jesus Cristo, ele disse algo fantástico para quem creu nele. E na cruz do Calvário, terminando a sua missão, ele disse: está consumado, o plano perfeito está completo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Amados, e por fim, em terceiro lugar, amados, o verso de número 39 diz: a promessa é para vocês, é para os crentes, amados. E quem estudou comigo a escola dominical hoje, amado, viu que nós, amados, não podemos ter uma vida dúbia, não podemos ter uma vida, amado, de relacionamentos com o mundo, com o descrente. Não há conciliação entre o crente e o descrente. Podemos conviver nas atrações gerais da vida, se encontrar no shopping para fazer nossas compras, de ir para o comércio, de ir para as filas de um banco. Vamos para o lugar onde estão todas as pessoas. Esse relacionamento, ele é geral e é natural, mas o crente não pode ir para outro canto além do que é o geral, para um estádio de futebol, para um clube qualquer, para um ringue qualquer, mas para a casa de Deus, porque ela é o santuário do Espírito, ela é o santuário de Deus. E tem uma coisa, ela só é porque Ele está no seu coração, e no seu coração você é o templo do Espírito Santo. Se você não estiver aqui, não vier ninguém, não tem templo, não tem santuário de Deus. Mas se você estiver aqui, o santuário de Deus está adorando ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados, o Senhor Jesus veio ao mundo e nele se cumpriu a promessa de Deus a Adão, amado, que todo homem pecador que recebesse o Filho de Deus, o descendente que viria, amado, da mulher, seria perdoado, seria salvo e seria anulado, amados, a condenação da morte eterna, e ele seria herdeiro de Deus para gozar a vida eterna. É isso, meus irmãos. Essa é a promessa para vocês. É a promessa de Deus para vocês. Atos 2:39, amado. Amados, sem exceção, todos os que creram em Jesus Cristo, amado, e na sua morte, que foram as condições para nos perdoar, para nos restaurar da queda do primeiro homem, que levou todos, amados, ao pecado da natureza adâmica. Por isso que Paulo disse em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amados. O processo da nova criatura, meus irmãos, começou no dia de Pentecostes, quando todos ouviram a palavra, creram e foram batizados com o dom, a adoreia, o dom do Espírito Santo que invadiu seu coração, e os de nós hoje, daqueles e de nós hoje, para glorificar o nome de Jesus. Amados, o recebimento da promessa, amados, vem como um dom gratuito, dado por Deus para conceder aos portadores, amados, as condições para ele ser cheio da graça de Deus e poder manifestar o poder de Deus em sua vida, sendo alguém transformado, amado, para viver uma vida nova aqui na terra, de paz, felicidade e, sobretudo, de esperança, que virá dias melhores, que virá uma eternidade para nós vivermos e estar com Cristo para todo sempre. Amados, uma coisa
Amados, é o dom de anunciar o reino de Deus, o evangelho da salvação, amados, para alcançar os perdidos pecadores e eles, amados, serem remidos pelo perdão de Jesus para as suas vidas. Terminando, amados, no verso 37, que faremos, irmãos? Diante de algo tão extraordinário, que lhe convence a trazer felicidade, amados, eu diria assim, é algo, amados, irrecusável de não poder servir a esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, quando eu era vendedor de tecidos, meu primeiro trabalho eu fazia, e aí a pessoa vinha para comprar o tecido, e eu pegava a popelinha assim, estendia, pegava o pano assim, é bom, olha, tem elasticidade, entendeu? Dura muito. E aí, a senhora vai querer? Eu quero. Quando a gente prega o evangelho do Senhor Jesus, meus amados, Ele traz para nós o dom do Espírito Santo. Por isso que o verso 38 diz assim: arrependam-se, amados. Esse é o clamor, amados, para o homem pecador. Encontrar uma saída para a sua vida, amados, porque ali todos creram e se arrependeram, amados, e quem não crê, amado, está na incredulidade, está correndo risco de morte eterna. A promessa, portanto, a chance, verso 39, a promessa para vocês, a chance foi dada por Jesus Cristo, e Ele mesmo disse: vocês receberão o poder, né? E aí, amado, a sua vinda, a primeira vinda do Senhor Jesus foi no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo para morar em nossos corações, para nos levar a transformações de uma vida nova e para ter a certeza de que é cristão, é crente, Cristo está no seu coração, você nasceu de novo, os seus pecados foram perdoados, você aí então irá viver para sempre. Fantástico, né? Eu quero encerrar, né, com a historinha, né? A história de um médico muito próprio de 200 anos atrás. Aquele médico atendia as pessoas pobres e ricas, e todas as pessoas pobres que ele atendia, não só ele fornecia remédios, mas atendia a consulta. E aquele médico foi um médico muito conhecido e boníssimo. E aí ele um dia partiu. A sua esposa viúva foi procurar os apelos dele. Aí devia ter propriedade, não sei o que lá, dinheiro, talvez no banco, etc. Mas aí ela encontrou no baú a caixinha dele. Quando ele olhou, os devedores, antes de morrer, ele botou José, Maria, centenas de pessoas que deviam a ele, e ele botou com letras vermelhas: perdoado, perdoado, perdoado. A mulher disse: não, eu vou procurar meus direitos. E entrou com a questão na justiça, quando chegou para o juiz. Aí o juiz pegou aquela lista todinha e disse: esse nome aqui vermelho, perdoado, foi ele que botou? Foi. Esse aqui, esses 200, 300, foi. Então está perdoado. Cristo nos perdoou. E nós somos perdoados. Não temos dívidas. Quando eu fechei a minha loja, Lojão Amorim, eu tinha 33 mil para pagar e quase o triplo para receber. Não recebi nem 10%. E não fui atrás de ninguém. E Deus
multiplicou e eu paguei todas as dívidas. Ele está nos sustentando, nos abençoando. Quando somos amados, perdoados, pertencemos a Ele. E quando Ele na cruz diz: perdoados estão os seus pecados, e está tudo encerrado, consumado, Ele nos deu a grande vitória. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Chega daí.